E esse é um vídeo que vai dar o que falar. Por isso, já prepara para deixar aqui o seu comentário e dar sua opinião sobre a precificação tanto do WeWeb quanto do Bubble. E essa é uma série de vídeos, tem uma playlist completa onde eu faço o comparativo entre o WeWeb e o Bubble em diversos aspectos: design, precificação, back-end, database, integrações, e aí você pode tirar a sua conclusão. Então, nesse vídeo eu vou falar o comparativo de preço entre as duas plataformas. Estou aqui compartilhando minha tela e está dividido metade para a precificação do WeWeb e metade para o Bubble. Então, as duas plataformas têm precificação separada. Se você não assistiu o último vídeo, no último vídeo eu falo sobre a principal diferença entre essas duas plataformas, que o WeWeb, ele só tem a função, ele só cria o front-end, então obrigatoriamente você vai ter que ter um back-end, vai ter que ter um banco de dados separados. Já o Bubble, você tem a possibilidade de ter o banco de dados, o back-end, tudo no Bubble. Porém, dependendo do caso, aí pode ter outros problemas. Mas essa é a principal diferença e eu detalhei no meu último vídeo, então tem nessa playlist caso você ainda não assistiu. Então eu tô aqui e aí vou passar primeiro no WeWeb, depois vamos pro Bubble, para você entender o que significa cada item, quais são os planos e os itens de cada plano. O WeWeb traz 4 planos na sua página: o plano Free, o Start, o Scala e o Enterprise, tá? Que é um preço customizado. Então, o plano Free, você consegue construir e utilizar todos os recursos. O que você não consegue é ter uma versão em publicação. Então, se você está aprendendo, quer aprender, você pode criar sua conta e já começar a utilizar com todos os recursos. E aí vai se conectar com o back-end, por exemplo, usando, né, que é a minha recomendação, se você é do mundo no code ou também, de repente você está acostumado com MySQL, tem essa integração. Então, no plano free você consegue aprender, você consegue testar, você consegue utilizar e consegue ver na prática, porque durante a edição, e no vídeo, no tutorial completo que eu falo do WeWeb, eu mostro como que na edição você já consegue visualizar como está ficando, como se fosse a versão em produção, né? A versão em produção, você só não vai ter a publicação do app, então você não vai conseguir acessar externamente. Aí você precisa contratar um destes outros planos. As duas tabelas de preço eu deixei aqui, ó, no valor mensal, tá? Por padrão eles trazem anual, mas vamos comparar o mensal e aí depois, se quiser, entra no site de cada um e aí você vai ter o comparativo, tá? Então o plano free eu tenho tudo, eu consigo fazer aqui a construção, a criação, aprender, testar o WeWeb. O plano Start, o que tem o plano Start? Ele custa $49 por mês e você consegue publicar a sua aplicação no seu domínio. Então você tem o domínio customizado e você consegue fazer essa publicação. Você consegue utilizar 4 plugins. O que são plugins no WeWeb? Caso você tenha dúvida, tem lá no vídeo onde eu faço um overview completo, mas basicamente, se você for trabalhar com REST API, é uma conexão, com usando outro plugin, plugin de data, então você pode utilizar até 4 plugins, tá? Eu já tenho falado com eles para aumentar isso para 5, porque aí ajuda bastante, principalmente quando você está começando a desenvolver, está começando a utilizar a ferramenta. E aí tem uma das principais, as principais limitações, que é o quê? 50 mil visitas ao app mensal. E como é que é contado visita? Não é cada página. Eu já falei em outros vídeos que o WeWeb, ele cria como se fosse SPAs, você separa todas as páginas, mas quando você carrega a primeira vez, ele carrega o aplicativo e aí ele conta como uma visita. Então, quando você está navegando ali naquela seção, conta uma visita. Se você sai, fecha e abre de novo, conta uma nova visita, tá? Então, essa é uma limitação, 50 mil visitas ao app. Dependendo do que você vai construir, pode ser pouco ou não. A questão é que se você ultrapassar, o aplicativo não para, né? Você vai ser avisado, então você pode ajustar, então você pode ir crescendo ao longo aí da tua evolução dentro da tua solução. Você tem 1 GB de storage, né, para armazenar arquivos, e você pode
exportar o código e publicar no seu domínio. Então você precisa pagar esse plano, mas se você quiser auto-hospedar, o Will Web proporciona, desde que você tenha um plano anual. Nesse caso, seria $39, né? O valor de $39 mensal, mais o plano anual. Qualquer plano anual, você consegue exportar o código. Algo que no Bubble, até esse momento, não é possível você exportar o código. Ok? Então, voltando aqui, esse é o plano de $49. Para você começar a utilizar aplicações mais simples, você consegue utilizar esse plano tranquilamente. Eu tenho duas soluções que eu já criei no Will Web. Uma utiliza o plano Start, outro o plano Scale, tá? Ainda eu não utilizei a auto-hospedagem, mas como eu falei, você tem essa possibilidade. Aqui, nesse plano Scale, o que muda? O valor é $179 mensal. Você vai ter a versão live, a versão customizada, né? Do domínio customizado. Você não tem limitação de plugin, então todos os plugins, todas as integrações que o Will Web tem, você pode utilizar. A quantidade de visitas sobe para 250 mil, então já dá para ter bastante acesso, né? Lembrando que não é carregamento de página, mas carregamento do app. 10 GB de storage, você consegue exportar o código. E aí você tem algumas regras de permissão. Você consegue ter cache de alguns dados, versionamento. Então você pode ter a versão de teste num domínio provisório e a versão do domínio customizado que o aplicativo em produção. E aqui tem 3 backups. E também daí você tem a possibilidade de criar planos customizados. Lembrando que recentemente o Will Web ajustou e eles já estão verificando para algumas melhorias. Tenho dado alguns feedbacks para eles e acredito que vai ter algumas melhorias nos próximos meses aí, principalmente na nossa região que temos a moeda desvalorizada. E se você quiser, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou conseguindo um desconto especial para quem está lá no portal, quem está na comunidade. Então, você consegue um desconto de até 50% por alguns meses. Então, tudo depende de quando você está assistindo esse vídeo. Talvez quando você assistir já não tenha outra precificação, mas se você está vendo aí recentemente, logo que eu estou lançando, você pode ter esse benefício. Então, fica muito mais barato aí, 50% do plano ficaria aqui, ó, $24, quase 25, e aqui em torno de $90. Então já muda totalmente, você já consegue validar, utilizar aí o seu aplicativo, tá? Então é o que está hoje, dependendo de quando você vir, os descontos podem ter, pode não ter, pode estar melhor, pode estar pior, tá? Então só para ficar claro, para depois eu não me comprometer aí com algo que eu não posso cumprir porque não depende de mim. E aqui nós temos o plano do Bubble, a precificação do Bubble. Lembrando que o Bubble recentemente mudou a precificação, né? Antes era muito mais fácil, por quê? Porque você conseguia saber, o meu aplicativo, eu vou ter o plano Starter, eu vou pagar $29. E aí tinha a limitação de recursos, mas a gente não sabia, né? Sabia, dependendo do consumo, quando que chegava aí no limite. Agora, o Bubble mudou a precificação e o principal item que eles acrescentaram foi a questão dos workloads units. Ou seja, se conectar com a API, ele vai contar, carregar a página, ele vai contar, cada execução do back-end, ele vai contar, ele tem lá um peso, um cálculo para fazer essa precificação. E é aí que o Bubble tornou um pouco mais complexo e imprevisível a forma como que você não sabe realmente qual que é o plano que se adequa. Então você pode começar no Start e ir subindo, mas você não sabe quantos workloads o teu aplicativo vai consumir. Isso acaba sendo um problema e é o que fez com que muita gente buscasse alternativas. Está saindo aí do Bubble, indo para o Flutter, Flow, agora o Will Web, né? Eu parti para o Will Web, para mim foi muito mais interessante, mas o que traz essa questão aqui de precificação? Então o Bubble também tem um preço, tem um plano free, com algumas limitações. Então você consegue ter a versão de desenvolvimento, né? Você não consegue publicar, você consegue se conectar com a API, você consegue editar um app,
você tem 50 mil workloads para utilizar durante o mês e 6 horas de logs do sistema. Então tem essa limitação. Coisas, um plano que permite você também aprender, você utilizar, você testar e aí depois você contratar um plano pago. Então tanto no Web quanto no Bubble isso é possível, tá? Agora a gente vai para os planos pagos, né? E o Bubble, ele parte de $32 mensal. Lembrando que tem plano anual e plano mensal. Você tem a versão aqui, ó. Nesse plano você já consegue ter uma versão em produção com o seu domínio. Então você consegue utilizar o seu domínio, consegue ter workflows recorrentes. Então você consegue criar eventos recorrentes. Você tem um versionamento básico. Você tem acesso você tem disponível 175 mil workloads únicos por mês. E aí depois você paga, né, baseado aí no que você utilizar no excedente. E tem dois dias de logs do servidor. O próximo plano de 32 ele vai para $134. E aí você consegue ter 2 editores no app, tá? Você consegue ter você tem uma versão premium de controle de versão, autenticação 2 fatores, 10 branches customizados e 250 mil workloads únicos. O principal aqui, limitador do Bubble é os workloads únicos. Do Web, o que é? As visitas e aqui no caso desse daqui o plugin, tá? É a quantidade de plugin que você pode utilizar. Aqui no Bubble não tem essa precificação. Então, assim, para quem está iniciando, e é a principal, né? Quem está começando, porque quem já tem uma aplicação que tem muito volume de dados, que tem muitos acessos, que tem muitos usuários, talvez não. Acredito que não é o objetivo você olhar para a precificação. Se você está focando somente no custo da aplicação, eu acho que talvez não é a conta mais correta. Você tem que sim olhar para o custo, mas você tem que olhar o quanto esse aplicativo pode te gerar de lucro, né? Acabou aquela era onde você com $29 você poderia faturar 50 mil por mês, 100 mil por mês com o aplicativo pagando $29. Isso não existe mais no Bubble, existia até pouco tempo. Então agora você tem que otimizar, você tem que olhar todo o recurso e fazer o teu aplicativo ser rentável. Eu não gosto muito de olhar só para o custo, porque no custo você se limita. Talvez você pode falar tanto para o Web, ao ver o preço do Web quanto do Bubble, fala, não, tá muito caro. Caro baseado no quê? Se você consegue se você consegue criar uma solução que agregue valor e você consegue cobrar por isso, que dê lucro, será que é caro? Então, a questão não é só preço, não é só custo. O custo é muito importante, principalmente nós que estamos no Brasil, faz total diferença porque nós temos a nossa moeda desvalorizada. Mas eu quero te provocar a não olhar para o custo apenas. Você tem que olhar o quanto que teu aplicativo pode gerar. E aqui, um aplicativo é como se fosse uma empresa. Qualquer empresa que você for abrir, você vai ter custo. Então, olhe não só para a precificação, mas também olhe para a receita que você pode gerar. Então, as plataformas no Code, principalmente, elas te trazem muito benefício. Talvez soluções que você ia precisar de muito mais conhecimento, de 1, 2, 3 desenvolvedor, com aplicações no Code, tanto o Web quanto o Bubble, usando, você consegue, de repente, fazer sozinho, com menos pessoas, é mais fácil da manutenção. Então, o custo está envolvido em tudo isso. Não é simplesmente você comparar programação convencional, vou lá, contrato servidor e coloco o código. Não é só isso. Então, a minha provocação, né, principalmente aqui nesse vídeo que fala de precificação, é você olhar para esses itens que realmente vão fazer a diferença. Porque você tem que criar algo, tem que criar uma solução para você ter lucro, para você ganhar dinheiro. E aí, o preço é mais um balizamento, né? E principalmente quem tem receio, quem está começando. Acho que é caro, faz a conversão, eu vou pagar 250. Mas pensa, o que você faz hoje com 250? Por exemplo, aqui, falando num plano de $49 ou 150, um plano do Bubble. O que você faz hoje?
Aqui você está criando uma solução que você pode ter receita. Então, esse é o ponto principal. E aí, um detalhe importante, né? Só reforçando que no Bubble você pode ter o back-end incluso. No Will Web, além desse custo aqui, você vai ter o custo do back-end. Então, por exemplo, do Zano, você vai ter ali, ó, no plano mensal o custo de $67. Esse plano aqui, ele atende aí muito a maioria aí dos recursos. E aí depois, conforme você for escalando, você pode partir para outros planos. Tanto no Will Web quanto no Zano, eu consigo desconto, tá? Por ser parceiros tanto do Will Web quanto do Zano. Então, se você precisar, me chama ali nas redes sociais e eu vejo que desconto que é possível aplicar. Então, no Will Web, você vai precisar do Will Web, $49, mais usando, por exemplo. Ou, de repente, você pode pegar, não, vou trabalhar com MySQL. Tem várias instâncias, vários serviços que é muito barato o MySQL. E aí você não precisaria do Zano, tá? Então, tudo depende. Se você vai criar uma solução mais simples, que comporta tudo no Bubble, dentro de um plano aqui, talvez a melhor opção realmente é o Bubble. Mas se você precisar utilizar um back-end externo, por exemplo, se utilizar Bubble mais Zano, a precificação vai ficar quase a mesma coisa. Só que aqui você vai ter a mesma coisa. Você chamar o Zano, ele vai contar, vai ter uma contagem ali de workflows units. Então, dependendo, pode ser uma limitação. Já no Will Web, a limitação é por visita. Então, você tem que avaliar muito isso. Mais uma vez eu quero reforçar. Não olhe apenas para o custo. É importante você dimensionar o custo, mas olhe quanto que você vai cobrar se você está construindo sites. Quanto que você vai gerar de receita. Isso é importante, porque às vezes, com essa limitação de mindset de olhar só para o custo, você deixa de construir uma solução bacana, um produto incrível, porque você olhou por custo. Não vou nem começar porque é em dólar, né? O brasileiro, dependendo aí, se você não está acostumado, muitas pessoas têm medo porque é em dólar. Mas a real é que se você trabalha nesse mundo aí de tecnologia, a maioria das coisas você sempre vai ter que pagar em dólar, tá? Então, essa é a abordagem que eu queria fazer, essa comparação. Espero que tenha esclarecido. Deixa aqui os comentários, deixa aí sua indignação com o preço de cada plataforma, o que você gostaria, porque, como eu falei, eu tenho buscado, né, principalmente para o Brasil, trazer uma precificação junto a esses canais aí que eu tenho como parceiro para melhorar a precificação, tá? No Flutterflow, ele já traz uma precificação diferente para o Brasil, e é isso que eu tenho conversado ali, para a gente conseguir trazer isso e aí tornar a ferramenta mais acessível, principalmente na nossa região que tem uma moeda desvalorizada. Deixa aqui o que você acha desses preços, o que você mudaria, o que seria interessante, e eu vou ler cada comentário e o que eu puder fazer aí para auxiliar nesse processo, né? Brigar para que os preços sejam melhores, eu vou fazer. E se você não assistiu o restante dos vídeos, peço aí que você assista, porque tem um comparativo em vários pontos e eu vou fazer mais comparativos. Então fica ligado aí no canal se você não se inscreveu e eu te aguardo no próximo vídeo.